Vamos iniciar a nossa reunião de estudos. Hoje nós temos aqui a nossa companheira Thelma Cerqueira, e, como sempre, aceitando o nosso convite, de uma forma bem amorosa, com certeza, e vai trazer aqui algumas reflexões para nós sobre o Livro dos Espíritos, principalmente na relação à lei de justiça, amor e caridade. Lembrando que, apesar de estarmos numa reunião virtual, é importante saber que nós estamos conectados, né? Aos nossos guias espirituais, aos companheiros trabalhadores da Casa de Jorge, que lá estão nesse momento também em sintonia conosco, né? E que esse momento também é um momento muito importante para que nós possamos receber essas vibrações, essas energias desses amorosos companheiros que estão sempre velando por nós. Então, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Via de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Chico Xavier nos traz a lição número 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referente aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que codigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os previdentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalhar sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes que tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas terras e dadivodas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente um conjunto de ignominias e brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformar em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo a divina vontade. Jesus, bom e amado Mestre, querido amigo de todas as horas, mais uma reunião em nossa Casa de Jorge. E aqui estamos, na certeza, do amparo, da proteção, da presença não só desses amigos encarnados, mas também de todos aqueles que se encontram antenados nesse trabalho de crescimento, desenvolvimento, de despertar para uma vida nova. Que seja uma tarde de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia, e que possamos, assim, iniciar o nosso trabalho, com a graça de Deus. Então, passamos a palavra a Thelma. Seja bem-vinda, Thelma. Bom trabalho para você. Muito obrigada, Hélio. Uma boa tarde a quem nós também não havíamos cumprimentado. É com grande alegria que nós retornamos a esta casa querida e com muito prazer, com muita alegria mesmo, nós, sempre que nos convidam, estamos aqui para servir a Jesus, né? Porque a tarefa é de Jesus. Então, como já foi dito, o tema que nós temos hoje para a nossa tarefa é falarmos, refletirmos em torno da lei de justiça, de amor e de caridade. E esse tema
essa lei está contida lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, onde nós vamos encontrar as questões 873 a 892. E é importante nós dizermos que essa lei é a 10ª lei e Kardec vem nos trazendo, assim, nessa parte terceira, todas as leis, uma a uma em cada capítulo, para ser estudada, para ser apreendida nos nossos corações. E os espíritos, diante das perguntas elaboradas por Allan Kardec, eles afirmam que essa lei é a mais importante. Por quê? Porque ela traz, em sua essência, toda a compreensão da justiça divina, toda a compreensão da lei de amor que Jesus veio nos trazer e, certamente, envolvida, né, pela caridade, nos mostrando aí a ação do amor pela caridade. Então, nós podemos dizer que essa lei envolve todas as outras. Então, é muito importante nós, quando estudamos sobre as leis divinas, nós atentarmos para o que elas nos trazem, o que elas representam para nós, porque, no sentido geral das leis naturais, as leis divinas, elas são fundamentais para todos nós, enquanto espíritos imortais, para que possamos, assim, investigar, que possamos compreender, principalmente, e vivenciar essas leis, certamente, nas nossas vidas. E quando nós dizemos esse processo de investigar, a investigação vai ser exatamente esse movimento que nós fazemos, não é? Para compreender, para estudar, para nos tomar aquele aprofundamento, ter aquele aprofundamento na compreensão dessas leis, para podermos, assim, nos submetermos a elas, trazendo para a nossa vida. Porque nós sabemos que de nada adianta nós conhecermos superficialmente, né? Principalmente quando nós falamos as leis morais, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Tudo bem, mas é preciso não só nós conhecermos, mas estarmos fazendo esforços para nós cumprirmos essa lei. E esse exercício, ele começa justamente nesse esforço, que a cada dia nós insistimos em falar, né? No esforço das aquisições das virtudes, no esforço do aprimoramento moral, no esforço de nós nos tornarmos melhores a cada dia. Porque quando nós começamos a agir dessa forma, é porque nós já estamos compreendendo, começando a compreender essas leis divinas e os seus objetivos. Então, aí, nesse sentido, nós vamos percebendo que existem 3 passos, né? Saber o significado das leis, saber o seu mecanismo, né? Conhecer o seu mecanismo, saber como elas funcionam e aplicar nas nossas vidas, buscando sempre esse sentido profundo para que elas realmente façam o papel libertador, regenerador que ela nos propõe. Então, a lei de justiça, de amor e caridade, nós podemos entender que ela está, assim, em 3 dimensões, né? Ela está apresentada para nós em 3 dimensões: a justiça, o amor e a caridade. Então, o objetivo dessas dimensões é fazer com que nós possamos compreender profundamente Deus na sua essência, o Pai Criador, e o significado dessa justiça, desse amor e dessa caridade. Então, por ela ser uma lei importante, porque ela engloba todos esses valores, né? Ela está em perfeita sintonia com as outras leis, ou seja, as outras leis estão em perfeita sintonia com ela. E mesmo quando nós nos afastamos de Deus,
nos afastamos da lei, essa lei é a responsável para estar sempre nos convidando a nos conectarmos com Deus, nos conectamos ao retorno, nos lembrando sempre que existe um Pai Criador. Por quê? Porque, sendo nós centelhas divinas, nós possuímos em nós essa essência, né? E nós sabemos, conforme nos diz lá na questão 621, que essa lei divina, essa consciência divina, ela está escrita na nossa consciência, né? Está lá na questão 621, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, é ela a responsável para nos lembrar, para nos trazer de volta à casa do Pai, sempre que nós nos afastamos. Aí a gente até lembra daquela parábola do filho pródigo, né? O que faz com que ele se lembre do que ele poderia usufruir na casa do Pai, o que ele poderia não estar sofrendo ali, as intempéries, todo aquela dificuldade que ele estava passando, é justamente essa lei que vinha lembrar-lhe que ele faz parte do universo, que ele é parte da criação. Então, é isso que essa lei vem nos lembrar. Então, através dessa lei, nós vamos estar em conexão maior com o Pai Maior, porque aí nós vamos estar entendendo sobre a justiça divina, mas estaremos percebendo a presença do amor sob a ação da caridade. Então, lá na questão 879, Kardec pergunta aos amigos espirituais qual o caráter daquele, né, do homem que quer praticar. Aliás, a pergunta é a seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a lei, né, de justiça em toda a sua pureza? Então, Kardec quer saber, nessa questão, como seria esse homem? Quais são os requisitos para uma pessoa que queira praticar a justiça em toda a sua pureza? E nós temos o exemplo de Jesus, que é o nosso guia e modelo, né? Que encarnou nesse mundo para trazer a lei de amor, para nos apresentar Deus como sendo Pai justo, misericordioso. Mas nós temos uma figura, uma personagem bem mais próximo de nós, que nós gostamos sempre de lembrar os seus exemplos, que é Francisco de Assis. Porque ele está mais próximo de nós no sentido de que Jesus está muitos milhares de anos, né, à nossa frente. E Francisco de Assis, até Joana de Ângeles nos fala sobre isso, né, que ela apresenta Francisco de Assis um pouco mais próximo de nós, no sentido de que nós vamos ali perceber nele uma semelhança muito grande conosco, porque no início da sua caminhada ele cometia erros, né, como nós, mas buscava repará-los assim como nós nos esforçamos hoje por fazer, né? Então, Francisco de Assis é também um grande exemplo para nós, porque ele se aproxima de Jesus, compreendendo que tinha suas fraquezas, que tinha suas limitações, mas, mesmo assim, ele se propõe a experienciar, a exemplificar, através da sua vida, aprender, entender sobre a justiça divina e a sua misericórdia. E aí nós vamos, então, ler a resposta aqui dos espíritos a essa pergunta, onde eles nos falam que o do justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo. Ele está perguntando qual seria, né, o perfil. Então, é o perfil do justo, a exemplo de Jesus. E nós ainda sugerimos aí o exemplo de Francisco de Assis também, né? Mas, para isso, ele estaria, esse homem, praticando o amor ao próximo, o amor do próximo e a caridade, né? Então, sem esses elementos, não poderíamos fazer
não pode haver a justiça. Então, veja bem, nessa resposta, a justiça está como se fosse o centro de tudo, né? O amor e a caridade formando aí uma base. E dentro dessa proposta, nós vamos entender que não há amor se não houver caridade, e não haverá justiça se não houver amor. Porque o amor e a caridade são as duas virtudes básicas que a justiça se faz agir. Nós só poderemos ser justos se nós agirmos com amor, com caridade. Mas aí nós perguntamos, aonde começa essa justiça? E nós podemos afirmar que começa em nós mesmos, porque não havendo um movimento justo em nós, como que nós vamos agir com justiça para com o outro? Se não houver um exercício do amor para conosco mesmos, como nós vamos agir com amor para com o outro lá fora? E assim a caridade. Se nós não soubermos praticar a caridade conosco mesmos, nós não poderemos ser caridosos com o outro. Então, dentro desse raciocínio, nós até nos lembramos de uma mensagem de Emmanuel, que tem no livro Vinha de Luz, que por isso que nós acompanhamos a lição aí que o Hélio leu para a gente, porque a gente está com o livro aqui à nossa frente, né? Na mensagem 110, que Emmanuel vai falar da caridade essencial, que ele diz que ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurar a edificação de si mesmo. Então, ele informa para nós que a caridade pode se manifestar em vários momentos, vários setores da nossa vida, de forma exterior. Mas, para que nós pratiquemos a caridade essencial, a caridade verdadeira, sob o olhar de Jesus, é preciso nós trabalharmos essa edificação em nós mesmos. Então, aí nós vamos pensar, mas que tipo de caridade eu posso estar trabalhando em mim mesmo? Né? E aí nós vamos entender que é a caridade do pensamento, a caridade do saber falar, a caridade do saber agir, para nós assim estarmos convergindo as nossas ações e atitudes de acordo com o ensinamento do Mestre Jesus. Então, essa caridade é preciso que nós saibamos vivenciar intimamente no nosso interior. Então, quando nós vamos refletindo aí sobre a resposta que os Espíritos nos deram, quando ele fala que o perfil desse homem que quer praticar a caridade na sua verdadeira essência é o perfil do justo, nós vamos, então, entendendo que existem condições para que nós possamos praticar essa justiça, esse amor, essa caridade, que é a lei de justiça, né? Então, tudo vai começar a partir de nós. E assim nós vamos alargando as nossas possibilidades para agirmos com justiça, com amor, com caridade, para com o outro e para conosco mesmos. Então, nós estivemos assim imaginando como é que nós poderíamos, metaforicamente, imaginar essa lei. Então, nós imaginamos assim um triângulo, né? 3 vértices, aí, um triângulo. E aí nós vamos estar colocando nesse vértice superior a justiça. E na base, como nós já falamos, o amor e a caridade. Então, forma aí um triângulo com 3 vértices, né? As 3 dimensões que Kardec nos fala. E nós já vimos que essa lei, por ela ser a lei maior do universo, ela é a condutora de tudo. Ela comanda todas as coisas que acontecem, porque é dentro da lei de causa e efeito, né? A justiça. Então, o que vai variar nessa harmonia da vivência dessa lei é o nível de compreensão, de cumprimento dessa lei. Então, todos nós estamos submetidos a esses vértices, estamos envolvidos neste grande triângulo.
mas o que vai variar é o cumprimento dessa lei. Então, quanto mais evoluído o planeta, mais se cumpre essa lei. Quanto menos evoluído o planeta, como no nosso caso, menor cumprimento dessa lei, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde vários espíritos de vários níveis aqui estão albergados neste grande educandário. Então, quanto mais primitivo o estágio evolutivo do espírito, menor condições de respeitar os direitos dos demais. E tanto mais primitivo ele for, digamos, o estágio desse espírito, maior dificuldade ele terá de ver os demais como irmãos, como iguais, tendo os mesmos direitos. E aí a gente lembra daquele ensinamento que Jesus veio nos dar, quando aquele doutor da lei se aproxima dele e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o primeiro, Jesus diz. Esse é o primeiro mandamento. E aqui tendes outro, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina esse ensinamento dizendo: toda a lei e todos os profetas se acham contidos nessa lei, né? Nesses dois ensinamentos, nesses dois mandamentos. Então, nós vemos aí que Jesus nos dá 3 compreensões dessa lei, né? Três pontos específicos para compreendermos essa lei. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E quando nós falamos amor a nós mesmos, não é aquele amor egoísta, é o auto-amor, o respeito de que nós somos filhos de Deus, que cada um de nós é uma centelha divina, que cada um de nós tem em seu cerne a centelha divina, com todos os pendores espirituais que Deus nos dotou. Então, esse é o auto-amor, é entendermos essa nossa essência e respeitarmos e cuidarmos da melhor maneira desses talentos preciosos que Deus nos deu em favor de nós e em favor do nosso próximo. Então, Kardec vai agora definir para nós a justiça, na questão 875. Aliás, Kardec pergunta e os espíritos vão definir. Então, Kardec fala: como é que podemos definir a justiça? E os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Tudo isso que nós acabamos de falar, né? E aí nós podemos pensar: mas como nós vamos compatibilizar justiça, que está lá no topo, e amor? Como é que nós vamos entender essas duas dimensões? A justiça cobra, o amor doa. Não se pode cobrar e doar ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que tanto a justiça quanto o amor são leis divinas. E, na verdade, elas se completam, porque se nós formos confrontar esses dois princípios, nós vamos ver que eles são muito semelhantes. Por exemplo, quando nós pensamos na justiça, o que é justo? É não fazer o mal ao nosso semelhante, não fazermos aquilo que nós não queremos que faça a nós. E o amor? Fazer ao semelhante todo o bem que nós pudermos, que nós desejamos para nós. Então, nós vemos aí a semelhança desses dois princípios. E aí surge uma outra questão. Se exercitarmos a justiça dessa maneira, respeitando a integridade do outro, como nós vamos proceder em relação àquele que não nos respeita, que nos prejudicam? E aí nós podemos pensar, né, que só podemos agir corretamente se nós nos colocarmos no lugar do outro. Se nós nos colocarmos
naquela situação que o outro está vivenciando. E isso é uma capacidade fundamental para o ser humano, mas muitos de nós ainda não conseguimos agir assim. Não, nós sabemos que uma boa parte das pessoas que vivem no nosso mundo ainda não entendem o outro dessa maneira, ainda não conseguem fazer para o outro o que gostaria que fizesse para si. Por quê? Porque simplesmente ignoram, simplesmente o outro não existe, né? Porque nos vemos em principal lugar, no primeiro lugar. Mas não é porque elas são más, é porque estão caminhando dentro desse processo evolutivo. Lembra que nós falamos ainda há pouco, nessa nossa reflexão? Quanto mais primitivo o estado evolutivo do espírito, menor condições de respeitar o direito dos demais. E tanto maior, né? Quanto mais primitivo esse ser estiver no seu estágio evolutivo, veja bem, não é que o ser seja primitivo, é que o seu estágio de compreensão ainda é primitivo. Então, ele vai ter dificuldade de entender os direitos dos outros. E isso é muito atual para nós. A nossa dificuldade de vivenciarmos numa sociedade saudável ainda é por esse motivo, pelos diversos níveis evolutivos que polulam a nossa Terra. Nós só conseguimos respeitar os direitos dos demais, dos outros, quando nós respeitamos o outro como nosso semelhante, como filho de Deus, como pessoas separadas de nós, independentes, mas com necessidades, com pensamentos, com desejos próprios. E é aí que entra o amor, que vem sugerir para nós que, nesse instante, para nós compreendermos esse companheiro, nós precisamos nos colocar no lugar dele, no lugar daquele que nos ofende, no lugar daquele que nos faz o mal, não diretamente a nós, mas em relação até à coletividade, procurando definir os motivos que ele ainda age assim. Então, é só o amor que nos vai fazer compreender, ter compaixão desse companheiro que ainda vislumbra a vida de uma maneira deturpada, egoísta, né? Pensando ser o único ser mais importante no nosso momento. Então, a gente vai compreender através do amor, através da compaixão, através do entendimento do Evangelho, lembrando como Jesus olhava aqueles que erravam profundamente naquele momento, e muitas vezes ele olhava e ficava em silêncio, nós vamos poder entender e agir de forma diferente, e ter um olhar diferente para aquele companheiro que ainda está a caminho, como nós estamos, mas cada um de nós está num patamar diferente. Então, quem sabe aí poderemos passar a entender aquele que comete crimes, aquele que está segregado e que impossibilitado de conviver na sociedade, não vendo como um ser que precisa ser extirpado, mas vendo ali uma pessoa doente, um enfermo, alguém que precisa de cuidados, porque todo enfermo precisa de tratamento, alguém que possa receber a educação, a orientação psicológica, recursos para a sua regeneração, e também os conceitos de Deus. E saibamos nós, meus irmãos, que esses lugares já existem, até mesmo no Brasil. Nós sabemos que existem estudos sobre essas questões, fazendo com que aquele que hoje perturba a sociedade seja trabalhado para ele ser novamente recolocado na sociedade. E essa atitude não precisa ser esse olhar só apenas por aqueles que estão
cometendo atos criminosos, cometendo atos que precisam ser segregados. Esse olhar pode ser também utilizado nos nossos relacionamentos, seja social, seja profissional, seja familiar. Olhar com compaixão que aquele companheiro ainda está a caminho. Ele não visualiza como eu já compreendo. Então, é preciso sempre, é por isso que Jesus nos falava, relevar o mal que nos façam com o bem, né? Fazer o bem àqueles que nos fazem mal. E nós podemos também refletir, quem nos garante que nós já não estivemos nessas circunstâncias em outras existências? Hoje, nós não precisamos estar fazendo muitas ações ou estamos num meio que nos leva a ter um outro olhar para a vida. Nascemos num lar onde tem recursos que nos levam a ter outro olhar para a vida, mas muitos companheiros que nascem na penúria, na dificuldade, estão ainda nesse patamar de entendimento, até mesmo influenciado pelo meio, pelas circunstâncias, pelas provações, pelas necessidades que vivem. E aí nós vamos, então, para a questão 886, que Kardec vem nos dizer, através dos espíritos, que para nós praticarmos a caridade, segundo entendia Jesus, nós precisamos ter benevolência para com todos, inclusive com esses irmãos que ainda, né, não estão nesse patamar de entendimento, principalmente a indulgência e o perdão. E aí nós temos 3 exercícios constantes na nossa vida, que é o exercício da benevolência, onde nos leva o trabalho com o semelhante, em favor do semelhante, o exercício da indulgência, que nos conduz à solidariedade, a ser solidário com aquele que ainda comete fraqueza, sem discriminá-lo, sem entender, sem acharmos, sem afirmarmos que ele é um ser à parte, porque ele também é filho de Deus. E o exercício do perdão, que é um exercício muito difícil ainda para nós, esquecer o mal que tenham sido feito para nós, num ato assim de tolerância, né? De compreensão, de entendimento e de empatia. Todas essas reflexões estão nesse ensinamento de Jesus, que está lá em Mateus 7, 12, quando ele nos diz: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas, reafirmando aquele ensinamento que ele dá, aquele doutor da lei. E depois, em Lucas, ele vai falar: tratai os homens, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. E aí nós nos lembramos daquela máxima de Kardec, né? Que ele traz trabalho, solidariedade e tolerância, que são essa tríade que orienta as nossas ações espíritas. E nós podemos dizer que sem esses princípios nós não conseguiremos construir um mundo melhor. Porque como que nós vamos amar sem benevolência, sem indulgência, sem perdão? Então, o amor verdadeiro, ele se traduz nessa caridade que nós temos oportunidade de fazer a todos os dias, em todos os dias, nesse movimento da indulgência, da benevolência, do perdão. Não é fácil. Não é fácil, mas é um exercício para nós estarmos cumprindo com a lei de justiça, de amor e caridade. O amor só está presente, a caridade só se expressa quando o amor está presente. Um não existe sem o outro. Então, voltando lá àquele triângulo que nós traçamos assim mentalmente, nós podemos agora entender que a justiça está presente em tudo e tem como base, como alicerce, como estrutura maior, o amor e a caridade, porque um anda ao lado do outro. E aí nós nos lembramos de Paulo de Tarso,
quando ele destaca para nós: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, como o sino que tine, né? Então, é o mesmo que nós podemos ter um verbo inflamado, nós podemos ter um conhecimento muito grande, uma convicção poderosa, um desapego das coisas, não tendo medo da morte, mas se faltar a caridade, se faltar o amor, nós não estaremos imbuídos desse desinteresse pessoal, que é o que envolve a nossa dificuldade para nós agirmos com o outro como filhos de Deus que somos, e todos irmãos. Mas a doutrina espírita está aí para nos dizer que é através dessas várias oportunidades que nós vamos tendo de reencarnarmos, de retornarmos ao nosso educandário, de retornarmos ao mundo físico, é que nós vamos desenvolvendo esse amor que Jesus veio nos ensinar há tantos milênios, há tantos séculos, né? Mas que ainda estamos tateando para aprender. Mas um dia, realmente, nós estaremos conscientes desse amor, conscientes dessa igualdade, desses direitos e deveres que englobam as nossas ações, porque sabemos que nós temos a mesma descendência, porque somos possuidores dos mesmos genes espirituais. Então, em cada encarnação, estamos numa posição, trocando de condição social, condição econômica, mudando de gênero, muitas vezes encarnando como homem, como mulher, a fim de experimentarmos as diversas possibilidades e acumularmos novas experiências, e dessa forma estamos exercitando o amor. E é isso que Emmanuel nos fala lá no livro Consolador, quando ele nos diz que o amor tem gradações e nós vamos caminhando nessas gradações. Então, nós não devemos exigir do outro, porque cada um de nós temos o nosso tempo, mas exigir de nós, que já conhecemos a doutrina espírita, que já temos esses valores maiores nas nossas mãos, então que possamos nos debruçar sobre essas leis que regem todo o universo, e que só observando essas leis no sentido de aprofundarmos o nosso entendimento, nós poderemos estar alcançando a nossa felicidade real, que Jesus nos prometeu, aquela felicidade relativa de que somos destinados como espíritos imperfeitos que ainda somos. Então, que possamos aproveitar as nossas oportunidades para exercitarmos o amor e a caridade, que nós possamos dar de nós mesmos, dar aquilo que vem do nosso íntimo, verdadeiramente, em benefício dos nossos semelhantes, porque a caridade é o cumprimento da lei maior. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos ser, assim, ricamente envolvidos por esse amor maior que Jesus veio nos ensinar. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Thelma. Uma tarde de muita luz, né? De muita paz, de muita harmonia, atendendo, como Emmanuel diz, né? O que o Pai pretende de nós, né? O conhecimento da verdade para que a gente possa buscar realmente a nossa felicidade. Que Deus te ilumine, ampare e proteja nesse caminho. Obrigado, muita paz. Então, vamos fazer a nossa prece, para encerrar nosso trabalho, depois os nossos abraços. Jesus, mais uma vez, querido amigo, emitimos nosso pensamento a Ti, Senhor, para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo e pedir, Senhor, que envolva todos aqueles que nesse momento, Senhor, precisam de Ti, da saúde, da paz, da harmonia, da coragem, da fé na vida.
no sentido de que tudo passa. E que as dores, Senhor, venham para que nós possamos nos redimir do passado e encontrar amor. Abençoe a todos, a nossa cidade, no nosso país, em toda a humanidade. Que seja feita a vontade.